Paz, irmãos, bem-vindo à turma Conhecendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos dar início à teologia paulina. Antes de começar, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Oremos. Pai, estamos diante do estudo da Tua Palavra. Senhor, peço que o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade. Pai, abre a nossa mente, mas também abre o nosso coração para que nós possamos, Pai, não somente aprender no sentido mental, Pai, mas também com todo o nosso ser, aquilo que vem de Ti, Pai, a Tua palavra que o Senhor deixou para nós. Senhor, eu te peço que esse estudo possa ser excelente guia para meus irmãos na sua compreensão das cartas de Paulo, Pai. Um homem que o Senhor usou para trazer verdades, Pai, que nós precisamos aprender, nós precisamos viver para a Tua glória, o Teu louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Teologia Paulina, parte 1. Ok. Então, quem foi o apóstolo Paulo? A gente sabe que ele é o principal escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 dos 27 livros. Então, essa é a primeira questão. Nós vamos admitir, assim como a maioria dos estudiosos das cartas de Paulo, que ele escreveu 13 e não 4, como tem alguns teólogos aí afirmando recentemente. Então, Paulo escreveu 13 dos 27 livros. Ok. Estes livros são cartas que ele escreveu ao longo de sua carreira missionária. Então, coloque isso aí. Não perca isso. Para quê? Para atender às necessidades das igrejas. Então, quando a gente estiver lendo cada carta de Paulo, a gente vai procurar entender o seu contexto histórico para a gente ficar ciente das necessidades daquelas igrejas para podermos chegar a uma interpretação mais fiel daquilo que o apóstolo quis dizer àqueles irmãos. Então, ele escreveu ao longo de sua carreira missionária para atender às necessidades das igrejas sob seu cuidado ou de outras com as quais desejava comunicar-se. Por exemplo, os irmãos que estavam em Roma. Né? Paulo não fundou, mas ele desejava se comunicar com ela. E aí a gente tem Romanos. Ok? Então, nela, nós encontramos, além de informações valiosas sobre quem? Sobre Paulo e as igrejas do primeiro século, os temas mais proeminentes de sua pregação. Então, elas são a principal fonte para uma teologia paulina. Ok? Então, quais serão os nossos objetivos nessa jornada na teologia paulina? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós iremos compreender o pensamento e a mensagem de Paulo no contexto de sua vida e missão. Depois, a gente vai ter uma descrição e análise das principais tentativas históricas por parte dos estudiosos de sistematizar, ou seja, de juntar todo o ensinamento do apóstolo Paulo em seus escritos. E aí a gente vai também abordar algumas questões relacionadas com a validade dessas tentativas e o centro da teologia paulina. Então, qual era o tema que orientava, que norteava todo o pensamento e toda a teologia do apóstolo inspirado por Deus. E aí também a gente vai tratar da origem do seu pensamento. Então, Paulo era um homem de 3 mundos, como a gente vai ver. O mundo romano, o mundo helênico e o mundo judeu. Então, qual
desses mundos teve mais impacto sobre a sua teologia. A gente vai ver isso também. E a gente vai expor as estruturas principais de sua teologia. E, por fim, faremos uma síntese de alguns tópicos proeminentes da sua pregação, do seu ensino, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Ok? Então, qual era o centro da pregação de Paulo? O que controlava toda a sua teologia? E aí a gente pode definir nos seguintes termos. A pregação de Paulo era controlada pela consciência que ele tinha de que os últimos dias raiaram, dias de cumprimento das antigas promessas dos profetas de Israel, nos quais a nova era, a nova criação é inaugurada em Cristo Jesus. Então, esse era o centro de todo o ensino do apóstolo Paulo. A gente vê lá em Gálatas 4, ele falando: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E a gente sabe que Jesus é o Messias, aquele prometido no Antigo Testamento. Então, esse é o centro que norteava todo o pensamento da teologia do apóstolo Paulo. Ok? Então, a igreja, através dos séculos, tem procurado entender e sintetizar a pregação do apóstolo, valendo-se de suas cartas e dos resumos que temos da sua mensagem no livro de Atos. Então, na aula passada, ainda estudando sobre Atos, a gente falou que uma das características do livro de Atos é que ele é um livro recheado de discursos importantes. A gente sabe de Pedro, Estevão ali no capítulo 7, e também de Paulo, como aquele que a gente nunca esquece, Paulo ali em Atenas, lá no capítulo 17. Então, a gente consegue sintetizar esse ensinamento a partir de suas cartas e dos resumos que temos de sua mensagem no livro de Atos. Okay? É claro que a mensagem de Paulo não era considerada como diferente da mensagem de Jesus ou dos demais escritores do Novo Testamento. Mas não devemos esquecer que ela tinha características, ela possui características próprias e peculiaridades que justificam uma tentativa de síntese, ou seja, de resumir, para que a gente possa compreender melhor tudo aquilo que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para o povo de Deus. Ok? Então, a gente pode dizer que o objetivo da teologia paulina é descobrir as estruturas fundamentais da pregação de Paulo, entendendo o seu princípio central, que é aquele que a gente já viu, e dominante, e assim compreender os temas da sua pregação à luz destas estruturas e sempre cuidando para não impor à pregação de Paulo uma classificação artificial, arbitrária ou anacrônica. Então, veja a importância da gente fazer isso. Essa parte final, ela resume muito bem. A gente não colocar um significado artificial. Quando a gente entende o centro da sua mensagem, quando a gente entende o contexto, nós conseguimos chegar à interpretação daquilo que o apóstolo estava querendo dizer. Então, a gente passa desse significado artificial, nós entramos nas profundezas da palavra de Deus. Então, veja, essa é uma das importâncias. Esse é um dos motivos porque essa teologia paulina é importante. Ok? Aí vem aquele questionamento. Quais cartas de Paulo? Aí, hoje, a gente tem alguns questionamentos levantados sobre a autoria
naquelas 13 cartas que a gente admitiu que Paulo escreveu. E esses questionamentos, basicamente, podem ser resumidos aqui. Em primeiro lugar, nós temos a diferença de vocabulário. Então, os termos que o apóstolo Paulo usa em uma de suas cartas é diferente de outras. Então, essa é a primeira questão levantada. Em segundo lugar, diferença de temas. Então, a gente vê Paulo ali em Romanos fazendo uma exposição do evangelho, da justificação pela fé. E aí, quando a gente olha para Efésios, Paulo está mais focado em desenvolver a doutrina do corpo de Cristo, como isso aconteceu antes da fundação do mundo, como Deus resgatou, como Deus uniu em um só povo, gentios e judeus. Então, a gente vê esses temas que são diferentes. A gente percebe um estilo também distinto de algumas das cartas de Paulo. E também vemos uma eclesiologia, ou seja, a doutrina do corpo místico do Senhor, ou seja, o seu povo muito elaborada para o primeiro século. Ou seja, no primeiro século foram escritas todas as cartas de Paulo. Isso tem que ficar bem acessível à nossa mente. Então, esses são alguns questionamentos levantados por alguns teólogos do nosso tempo e de alguns séculos passados recentes também, sobre a autoria de algumas cartas que a gente tem admitido que foi o apóstolo Paulo. Okay? E como a gente responde esses questionamentos? Primeiro, a gente precisa compreender que Paulo escreveu ao longo de 15 anos. Então, Paulo era homem, era um ser humano como nós. A gente sabe que ele foi inspirado, supervisionado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ditou, olha, Paulo, escreve sobre isso. A gente sabe que é uma supervisão do Espírito Santo para o registro da palavra de Deus. Então, quando a gente sabe que Paulo escreveu ao longo de 15 anos, é normal vermos algumas diferenças de estilos e um aprofundamento de alguns temas, porque ele foi também crescendo na sua compreensão do Evangelho, na sua compreensão de todo o conselho de Deus. É normal notarmos diferenças, não contradições. Diferenças são normais, não contradições. Em segundo lugar, precisamos também falar que Paulo usou copistas. O próprio livro de Romanos não foi Paulo que escreveu, ele usou uma pessoa. Então, isso também tem que ser levado em consideração para a gente ver esse estilo diferente. Em terceiro lugar, a gente precisa compreender que suas cartas tratam de diferentes assuntos. Por quê? Porque esses assuntos foram levantados por diferentes situações e diferentes igrejas da época. Então, perceba isso. Paulo escreveu ao longo de sua carreira missionária para atender às necessidades das igrejas das quais ele mesmo estudou ou que ele desejava se comunicar. Então, a gente tem que ver as diferenças de temas de suas cartas à luz dessa realidade, dessa verdade. E, por fim, a eclesiologia do primeiro século já era bem elaborada, como o livro de Atos nos mostra. Então, perceba que nós podemos responder de forma sensata, de forma sábia, a esses questionamentos. Ok? Agora, qual é a importância? Tá bom. Por que isso é importante? Qual é a importância de definir a quantidade dos livros que Paulo escreveu? Fará muita diferença se adotarmos um
cânon curto, somente com Romanos, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios, ou um cânon longo, todas as 13 cartas, pois as cartas disputadas contêm temas da pregação de Paulo que não encontramos nessas outras 4 cartas. E não há dúvida que Paulo escreveu, como levanta alguns estudiosos mais recentes. Então, essa é a importância. Há temas que não estão nesse cânon mais curto. Okay? Então, qual é a fonte da teologia de Paulo? Onde nós podemos buscar informações para definir uma teologia paulina? Aí a gente precisa compreender que há ideias que aparecem exclusivamente nos escritos do apóstolo Paulo. Então, a comparação de Jesus com Adão, a gente vê lá em Romanos, capítulo 5, Paulo falando. Jesus é o quê? É o último Adão, né? Ou o segundo Adão. Então, essa comparação, lá em Romanos, capítulo 5, a gente só vê nos escritos do apóstolo Paulo. A gente percebe também o conceito da transformação dos corpos dos crentes vivos por ocasião da parousia, ou seja, do retorno de Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Então, só aparece nos escritos do apóstolo Paulo. E também nós recebemos algumas exortações e recomendações éticas, práticas e morais que ele passa aos filhos de Deus. Então, há certas recomendações que a gente só encontra nos escritos do apóstolo Paulo. Okay? Então, de onde Paulo tirou suas ideias? Então, como eu já afirmei, Paulo era um homem de 3 mundos. 3 mundos. Naquela época, Paulo já era um homem de 3 mundos. Né? Hoje a gente, com o advento da internet, né, a gente consegue conhecer várias culturas, a gente consegue ser influenciado por várias culturas, mas naquela época, Paulo já era um homem de 3 mundos, ou seja, ele sofreu influência de 3 mundos. Ele foi educado como judeu na religião e cultura hebraica, a qual pertencia por nascimento e tradição. Ele mesmo fala, né, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele também viveu no mundo helênico, cuja cultura, religiões e maneira de encarar o mundo eram dominantes em seu tempo. E ele também pertencia ao mundo romano como cidadão do mesmo. Então, Paulo era um homem de 3 mundos, ok? Que cosmovisão, que visão de mundo moldou a teologia paulina? A gente sabe, o Espírito Santo supervisionou o apóstolo. E a gente sabe que não foi ditado. Então, o Espírito Santo usou certos elementos do autor humano. Quando vocês estiverem estudando teologia sistemática, isso vai ser falado de maneira mais específica, com mais detalhes. Mas, para a gente saber aqui na aula, é isso. Foi supervisionado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo usou certos elementos do autor. Então, que cosmovisão mudou a teologia de Paulo? Mudou. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que os judeus, na época de Paulo, se concentravam em 2 lugares, na Palestina e na dispersão. O que é essa dispersão? Era o nome dado ao Israel espalhado pelas cidades gregas e romanas do Império, Alexandria, em Roma e na Mesopotâmia. E por que é importante a gente fazer essa diferença?
Primeiro, os judeus na dispersão praticavam um judaísmo, ou seja, uma religião mais amena, por causa da distância do templo. Então, olha esses motivos. Primeiro, por causa da distância do templo. Segundo, pelo contato constante com os gentios e a força influenciadora do helenismo. Então, apesar de ser judeu, a gente tem que ressaltar essa diferença de conduta e até de intensidade na questão da sua religião. Okay? Paulo era um judeu da dispersão. Ele foi aparentemente criado em Tarso e sua educação rabínica se deu em Jerusalém, como a gente vê lá em Atos 22, capítulo 3. Então, para uma equipe crescente e mais influente de estudiosos, o background, ou seja, o pano de fundo de Paulo, era especialmente o tipo de judaísmo existente na dispersão. Não se esqueça disso. Essa informação é muito importante. Okay? Comparações e paralelos com o mundo helenista poderão nos ajudar, já que Paulo era cidadão de dois mundos, ou então três mundos. Mas é no judaísmo do primeiro século que encontramos o cerne, a matriz de sua teologia. Além disso, devemos mencionar mais duas outras influências decisivas na pregação do apóstolo. Primeiro, os ensinos de Jesus e o ensino da igreja apostólica. Então, Paulo, a gente deve saber disso, ele se converteu, e isso está lá relatado em Atos, capítulo 9. Então, já tinha um tempo que os primeiros apóstolos ali já estavam pregando, já estavam anunciando os ensinos de Jesus, anunciando o evangelho, o reino de Deus. Então, Paulo também recebeu esses ensinos. Okay? Então, para a gente colocar uma resposta, né? Que cosmovisão, que visão de mundo moldou a teologia de Paulo? Então, ao estudarmos o pensamento de Paulo, devemos buscar entendê-lo à luz, ou seja, com base nas escrituras do Antigo Testamento, e aqui a gente vê a sua influência judaica, do ensino do Senhor Jesus e da mensagem da Igreja Apostólica. Então, para vocês que estiver lendo a partir de hoje, não esqueça dessas informações importantíssimas sobre as cartas de Paulo. Okay? Vem um questionamento também importante aqui para a gente. Paulo mudou sua teologia com os anos? Apesar de inspirado por Deus, Paulo continuou sendo um ser humano normal, sujeito ao processo de crescimento, amadurecimento e envelhecimento, como todos nós. É importante dizer que as supostas contradições apontadas podem e têm sido explicadas por estudiosos conservadores como diferentes ênfases motivadas pelo caráter circunstancial das cartas. É aquilo que a gente já falou. As aparentes contradições são resultados, primeiro, de que Paulo era um ser humano como cada um de nós. E também pelo fato de ele escrever para a satisfação de certas necessidades do povo de Deus em determinados momentos ali. Então, isso nunca deve ser esquecido. Okay? Então, uma dessas aparentes contradições é como Paulo fala da lei, no livro de Gálatas, e como Paulo fala da lei em Romanos.
Então, no livro de Romanos, Paulo ele tem como objetivo fornecer uma explicação mais detalhada do evangelho que ele pregava. Então, quando você vê Paulo citando ali a lei, não perca isso de vista. Então, Paulo, no livro de Romanos, queria fornecer uma explicação mais detalhada do evangelho que ele pregava. Então, ele precisava dar ênfase à lei, porque nós sabemos que quando olhamos para a lei de Deus, nós percebemos o seu caráter santo. E nós também percebemos a nossa incapacidade de cumpri-la. Então, Paulo tinha que dar ênfase para falar sobre o evangelho. Já quando ele fala em Gálatas, ele tinha como objetivo combater certos missionários judaizantes que estavam querendo obrigar os crentes gentios a guardarem a lei de Moisés para serem salvos. Então, nenhuma pessoa pode ser justificado perante Deus pelas obras da lei. Paulo dá ênfase nisso. Então, não são contradições, são necessidades que Paulo está tentando solucionar a partir do centro de sua mensagem, que é o fato de que o reino de Deus entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo. Que isso representa o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Que quando esse reino de Deus entrou na história, foi inaugurado uma nova era e inaugurado um novo tipo de ser humano, uma nova humanidade, aqueles que serão conformados à imagem de Cristo Jesus, que ele é o primogênito entre muitos irmãos, como fala em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 21. Então, não perca isso de vista, ok? Então, nós podemos admitir, reconhecer que Paulo cresceu no conhecimento da fé e do mistério de Cristo, ou seja, do evangelho durante seu ministério. Não somente através das revelações do Senhor, mas através do estudo das Escrituras, da necessidade de dar respostas doutrinárias e práticas para os problemas do povo de Deus que estava ali naquele primeiro século. Então, não podemos esquecer isso. São coisas simples, mas que podem nos livrar de dar significados superficiais ou até mesmo errados aquilo que Paulo estava querendo dizer com tal versículo ou com tal passagem das suas cartas. Ok? Então, nós devemos tomar todas as cartas que reivindicam ter sido escritas pelo apóstolo Paulo e tentar sintetizar o pensamento dele usando todas elas. Então, essa é a nossa primeira conclusão. Okay? Em segundo lugar, Paulo deve ser entendido à luz do background, à luz do pano de fundo do judaísmo, sem que se despreze sua formação helenista. Então, as fontes de seu pensamento são as Escrituras de Israel, o ensinamento de Jesus Cristo e a tradição da Igreja Apostólica de Jerusalém e de Antioquia. Okay? Então, nós podemos estudar as cartas de Paulo como um todo coerente, muito embora alertamos para o fato de que as epístolas do final de seu ministério expressam um pensamento do apóstolo
forma mais completa. Então, Paulo foi crescendo também seu conhecimento do evangelho de todo o conselho de Deus. Okay? Então, qual é a relação entre Jesus e o apóstolo Paulo? Existem basicamente duas posições sobre este assunto. Em primeiro lugar, Paulo é o verdadeiro iniciador do cristianismo, tendo pregado e ensinado uma religião bastante diferente daquela anunciada por Jesus de Nazaré. Então, há certos teólogos na academia, gente séria, até em certo sentido, que, porém, vai com uma abordagem errada para o texto da palavra de Deus e, a partir disso, chega a esse tipo de conclusão de que Paulo é o verdadeiro iniciador do cristianismo, tendo pregado e ensinado uma religião bastante diferente daquela anunciada por Jesus de Nazaré. Mas são poucos estudiosos, porque a maioria acredita na segunda posição, de que Paulo não criou o cristianismo, e sim Jesus. Paulo é somente um expositor da obra de Cristo e de suas implicações, ou seja, o que a obra de Cristo, se realmente é verdadeira e fiel, que ela deve causar na minha vida, na minha história, na forma de compreender o mundo, na forma de compreender a realidade, o que isso deve causar, na forma como eu vivo no meu dia a dia. Então, Paulo, ele expôs isso, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos adotar essa segunda posição. Então, Paulo não é o fundador do cristianismo, ele é o seu maior expositor. Bem, irmãos? Ok? Então, em resumo, podemos afirmar que a pregação de Paulo está em continuidade com aquela do Senhor Jesus, e também que ele a expande, aprofunda e desenvolve. Para isto, ele foi constituído apóstolo pelo próprio Deus. Não podemos esquecer disso. Para ser o maior expositor da vida e obra de Jesus Cristo. Aleluia. Okay? Qual é a diferença entre Paulo e os demais autores do Novo Testamento? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, há certas doutrinas em Paulo que não ocorrem nos evangelhos. Como a gente já viu, Adão como tipo de Cristo, os cristãos estão livres da escravidão da lei. E há certas ênfases, já em segundo lugar, que aparentam contradizer o ensino de outros autores, Tiago e a justificação pela fé. Então, quando a gente verifica isso, na verdade, a gente só pode afirmar que é uma aparente contradição, porque Paulo está dando ênfase a um aspecto da fé salvadora, e Tiago está dando ênfase ao outro aspecto, que uma fé salvadora resulta em obras. Mas você não é salvo pelas obras. Somente a fé salvadora vai resultar em obras. Então, são apenas ênfases diferentes. É como se fosse uma moeda e Paulo fala de um lado e Tiago fala do outro. Então, não são contradições. Ok? Em terceiro lugar, a gente pode falar que há certas doutrinas presentes nos demais autores do Novo Testamento que estão ausentes em Paulo. Há exemplo de a doutrina do reino de Deus ou dos céus que aparece nos evangelhos. Então, esse é o tema norteador de toda a mensagem do Filho de Deus. Reino de Deus ou o reino dos céus. E está lá nos evangelhos, como a gente já estudou. A gente também vê o conceito de sacerdote de Cristo e da aliança em Hebreus, entre outros temas. Então, esses temas não estão presentes na literatura
do apóstolo Paulo. Okay? Essas diferenças, não contradições, de novo vou repetir, podem ser satisfatoriamente explicadas dentro dos pressupostos reformados, levando-se em conta o seguinte: as doutrinas, os ensinos que ocorrem somente em Paulo são resultado da contribuição do apóstolo para o cânon do Novo Testamento. Então, Deus usou vários autores, e é lógico que nem todos os autores vão falar de todos os assuntos. Então, tem certas coisas que Deus só deixou para Paulo explicar. Então, não há contradição também real entre Paulo e Tiago. Isso é o que o povo de Deus vem afirmando desde a época dos pais apostólicos, lá no segundo, terceiro século, quarto século. Okay? Então, o fato de que Paulo não menciona a doutrina do sacerdócio de Cristo ou do pacto, como ocorre em Hebreus, por exemplo, não quer dizer que ele não conhecia ou discordava delas. Então, muita gente fala, se Paulo não falou isso, quer dizer que ele não concorda com ela, ou então quer dizer que ele não conhece. Não necessariamente. Okay? Então, qual era o centro da pregação de Paulo? Vamos voltar aqui de novo. A questão é muito simples. Qual é a doutrina, conceito, motivo ou elemento central da pregação de Paulo em torno do qual podemos organizar a sua teologia? A gente já falou um pouco sobre isso lá no início, mas agora a gente vai mais a fundo para compreender o centro da sua mensagem. Aí a gente pode tomar como exemplo os próprios evangelhos, que eles concordam em termos gerais a vários estudiosos que afirmam que o tema central da pregação do Senhor Jesus foi o reino de Deus. Então, tudo aquilo que ele diz pode ser entendido a partir desse grande tema, o reino de Deus ou o reino dos céus. Okay? Então, existe uma coerência e uma contingência no pensamento de Paulo. Então, pegue isso também, que vai ser muito importante. A coerência é um conjunto de ideias que formam o centro coerente do seu pensamento. E a contingência refere-se ao fato de que Paulo refletia e escrevia à medida em que as circunstâncias o exigiam. Então, as certas coisas que estão fixas na mente e no coração do apóstolo Paulo. Já outras que ele vai mencionar a partir das necessidades do povo de Deus naquela época. Então, isso deve estar bem fixo aí na sua mente. Okay? Então, a gente pode resumir o centro da sua mensagem, da sua teologia, da seguinte forma: a proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e ressurreição. Então, é desta perspectiva e sob esse denominador que todos os temas diferentes e isolados da pregação de Paulo podem ser penetrados e entendidos em sua unidade e em sua relação mútua. Então, o anúncio, não somente o anúncio, mas também a explicação dos últimos dias que foram inaugurados com o advento de Cristo, ou seja, a entrada do Filho de Deus na história durante o período do governo romano sobre o mundo até então conhecido. Então, esse é o centro, esse é o norte do pensamento do apóstolo Paulo. Okay?
Então, vamos para mais algumas conclusões. Essa aula, ela é uma aula mais técnica nesse sentido, mas vai ser fundamental para a sua compreensão. Então, Paulo concentra-se em suas cartas nos eventos da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, fazendo pouca menção dos seus ensinamentos, milagres e demais obras, o que o torna não o fundador do cristianismo, mas o maior expositor das consequências da obra realizada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Okay? Além disso, Paulo foi encarregado de expandir e levar avante a revelação de Deus, o que faz com que a sua mensagem esteja em uma relação de complementaridade e não de contradição. Então, todas as cartas de Paulo são complemento aos demais escritos do Novo Testamento, e não contradição, o que torna as suas cartas, de certa forma, únicas e peculiares. Okay? Então, o centro da pregação de Paulo é a consciência de que os últimos dias da salvação prometida no Antigo Testamento foi inaugurado com a vinda de Cristo a este mundo. É a partir deste centro que Paulo desenvolve seu ministério. Okay? Então é isso, irmãos. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco as principais tendências nos estudos paulinos. Que o Senhor possa usar esse conhecimento para que você cresça, para que você avance a sua compreensão do todo o conselho de Deus, para que você avance no seu relacionamento com Ele e para que você possa ser capacitado a discipular filhos tanto naturais como também filhos espirituais, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado em nós e através de nós.